Muito se fala sobre relações tóxicas na vida pessoal, mas hoje eu quero falar sobre relações tóxicas no trabalho. Porque para a gente poder mudar a gestão e a cultura empresariais, é preciso que a gente comece a nomear as toxicidades, combater as toxicidades e transformar toda essa cultura e os atos de cada um dos colaboradores. Porque ao contrário das relações pessoais, onde muitas vezes quando a gente pensa em relação tóxica, a questão tá na pessoa, o cara tóxico, a mulher tóxica, a relação abusiva, quando a gente pensa no universo do trabalho, esse é um problema sistêmico. A toxicidade não tá no chefe em específico, tá na cultura de trabalho que a gente tem aqui, que estimula esse tipo de comportamento e gera um efeito cascata. Você aprende que para sobreviver na empresa você tem que ser assim, que essas são as regras do jogo, e sem perceber, ou percebendo, mas lutando cada um por si, a gente acaba destruindo uns aos outros. E por que que esse problema das relações tóxicas no trabalho é um problema sistêmico? Porque está muito ligado com a competição como parte da cultura, né? A gente tem que pensar que a gente vem num mercado de anos de recessão, onde a gente tem cada vez menos vagas, a gente tem uma pejotização do trabalho, então as pessoas estão com cada vez menos direitos dentro da empresa, com salários menores e bônus maiores, só que esses bônus só são atingidos por poucas pessoas que atingem metas muito altas, e com isso você tem que estar sempre competindo com alguém para tirar o bônus de alguém para sobreviver e poder pagar a escola dos seus filhos. Tem um vídeo muito interessante do Christian Dunker, psicanalista que inclusive já deu entrevista aqui no Amores Possíveis, vale você conferir, também deu entrevista no podcast Amores Possíveis, onde ele fala da lógica do doping no trabalho. Porque hoje muito tem se falado do uso desses remédios estimulantes, tipo Venvance, para os alunos estudarem mais, ficarem acordados, para as pessoas produzirem mais em mundos tipo mercado financeiro. E o que ele fala é que essa lógica de tomar esse tipo de remédio é quase como você fazer um doping. Porque se você vai tirar 6,5 sem tomar o remédio, mais 8, o que esses alunos pensam? Bom, vou tomar o remédio. É um doping. Só que você ter um trabalho onde você conta para todo mundo que de 6 em 6 meses vai ter um corte de 20% e só quem trabalhar mais vai ficar, também é uma maneira da empresa fazer um doping, que é altamente tóxico. É uma cultura que está drogando os funcionários em nome da sobrevivência. Eu achei esse raciocínio do Christian brilhante. E uma outra coisa que abre espaço para essa cultura da toxicidade é um lado bem perigoso do brasileiro, que é a informalidade ser confundida com falta de respeito. São culturas, eu trabalhei muito tempo em agência de publicidade, e eu vejo que esses mundos que são mais informais, então a publicidade, as artes, o design, parece que é tudo bem, que é o jeitão de falar, que é todo mundo amigo. E nessas, o assédio moral é normalizado. Tem uma pesquisa que foi feita por um dos meus chefes, ex-chefe, né, da JWT, que é o Ken Fujioka, eu sou muito orgulhosa de ter trabalhado com ele, sobre hostilidade, silêncio e omissão. Essa pesquisa foi feita em 2017 e eu vou dividir alguns dados aqui, porque eu tenho certeza que eles são bem atuais, apesar de já terem sido feita, essa pesquisa ter sido feita há alguns anos. Ele fala assim: a área da publicidade é bastante emblemática, porque historicamente tem um ambiente de trabalho mais informal do que as outras categorias de negócio. Você tem uma linha tênue que separa a brincadeira do desrespeito. Durante muito tempo, essa linha estava esticada para o lado do deboche, da piada, quando na verdade era mesmo desrespeito. A gente se acostuma com esses ambientes tóxicos. E eu lembro que quando eu era estagiária, eu via os vice-presidentes da empresa falando para mulheres que passavam no corredor: nossa, tá gostosa hoje, vai dar para quem? Ou falar para o atendimento: ó, vem de decote que a gente tem que aprovar aquela campanha, né? E aí todo mundo ria: nossa, ele é mesmo assim. E um menino que era estagiário junto comigo, uma vez fez uma piada dessas no elevador. E um desses caras demitiu ele. E eu entendo a demissão, mas ele estava reproduzindo exatamente as mesmas piadas que ele tinha ouvido do vice-presidente. Será que a culpa é só desse menino? Ou é dessa cultura que propaga isso e que coloca os caras nos cargos de poder
podendo falar sobre o decote da mulher, sobre a bunda da mulher, um abraço mais apertado, uma piada machista e dizer que tudo isso é o jeitão deles. Não é um jeitão. Só que principalmente nós mulheres demoramos para questionar tudo isso, porque você começa a pensar, será que eu estou sendo muito sensível? Será que eu estou sendo antiquada? Não, talvez seja algo pontual ou eu sou muito careta. Não, não é. Por isso que nesse vídeo eu quero falar sobre esses principais comportamentos tóxicos no ambiente de trabalho, para você prestar atenção, para você falar com o seu RH, com a sua gestão. Eu dou palestras e treinamentos em empresas e eu quero me colocar à disposição, então você pode entrar em contato com a minha equipe aqui no YouTube do Amores Possíveis, no Instagram, para a gente fazer treinamentos, porque isso é um problema de gestão e se muda através de gestão, então contem comigo como uma aliada. E vamos aos principais comportamentos tóxicos. O primeiro, que eu já comecei a falar, é o assédio moral. Trazendo a definição do Tribunal Superior do Trabalho. Assédio moral são condutas repetitivas do agente público que, excedendo os limites das suas funções, por ação, omissão, gestos ou palavras, tenham por objetivo ou efeito atingir a autoestima, a autodeterminação, a evolução da carreira ou a estabilidade emocional de outro agente público ou empregado da empresa prestadora de serviço, com danos ao ambiente de trabalho objetivamente aferíveis. Inclusive no site do TST tem uma cartilha de prevenção a assédio moral, que é bem importante, vale a gente disseminar por aí, tem tanto meme sem graça que passa no grupo de WhatsApp, como quem não quer nada, vale disparar essa cartilha no WhatsApp da sua empresa. Dentro dessa lógica também está o universo da competitividade. E a competitividade, ela é tóxica e ela é muitas vezes estimulada pela liderança. Então presta atenção. Eu lembro de novo, quando eu estava no começo da carreira, eu ouvi de uma chefe, porque fulano é maravilhoso, ele sai todos os dias 2 horas da manhã na agência. Eu não estou questionando a qualidade do trabalho do fulano, ele realmente era um ótimo funcionário. Não porque ele sai todo dia às 2 horas da manhã. A hora que a pessoa usa o sacrifício, as horas extras não remuneradas, como prova de que aquilo é ser visto como um bom funcionário, é esse tipo de trabalho que ele estimula, que é altamente tóxico. Quando você tem, como eu falei no começo do vídeo, partes significativas do salário ligadas a metas que só podem ser atingidas por parte do time, você começa a competir com seus pares. E aí você está sempre num ambiente tenso, competitivo, onde você tem que ter informações mais rápidas, responder mais rápido. Tem alguns mercados onde principalmente os assistentes e os gerentes, eles respondem para todos os diretores. E aí tem uma lógica de que assim, o diretor fala, eu tenho um projeto, e você tem que responder, eu quero. Você não tem um limite de projetos. E como você está no começo da carreira, você quer crescer, você precisa sobreviver, você vai aceitando mais projeto do que você dá conta. E aí você leva a sua saúde em risco, a qualidade do seu trabalho cai, mas você é estimulado a competir e a pegar mais do que você pode e é elogiado por isso. Você recebe reforço positivo, porque se você ficou no fim de semana, porque você ficou até tarde. E aí, muitas vezes, você também vê pessoas que começam a menosprezar. Quem fala, eu vou sair para buscar o meu filho na escola, não no meio da tarde, no horário correto. Ou você vê pessoas perguntando, você pretende engravidar? Porque aí você vai ter que trabalhar menos, né? Isso é preconceito, isso não poderia ser perguntado. E muitas vezes ainda é. E além da liderança, a gente tem muita competitividade entre pares. E aí você vê isso na recusa de colaboração. Sabe aquele par seu que sem querer esquece de te encaminhar o invite da reunião? E aí tá todo mundo menos você? Você chega 20 minutos atrasado e leva uma bronca do chefe? Ou aquele outro cara que fala que vai te passar a planilha que você, com os dados para você analisar para fazer a sua apresentação, e aí ele te passa às 8 horas da noite, a sua apresentação é 9 da manhã do dia seguinte. E você que se vire para fazer de madrugada. Ou a pessoa que nunca pode agendar nada da reunião do time porque ela está sempre ocupada, ou ela sai no meio quando é você que está liderando. E também vale a gente prestar atenção na competição desleal. Quando uma das pessoas tem mais informação que outra, tem meios ilícitos e tem jogos de manipulação e influência. De novo, aqui as relações pessoais tortas atravessando a relação profissional. O cara que fica muito amigo do chefe, e aí eles jogam golfe, aí eles surfam juntos, e aí de repente ele sabe de uma coisa que você não sabe, e a carreira dele decola. E você pensa, mas será que eu tenho que ir lá jogar golfe? Não, você não tem.
saúde da empresa e a gestão tem que ser diferente. Outro comportamento tóxico muito comum é o abuso de poder. E abuso de poder, a gente vê, tem um traço que é muito tênue e muito presente, que é a microgestão. Sabe chefe controlador? Que você tem que fazer uma apresentação de 120 slides, e aí o cara vai lá e ele reclama porque no slide 112 tá com a fonte tamanho 14 e não 13, como é o padrão. E aí ele fala, deixa que eu faço. Deixa que eu faço é um clássico, sabe? Chefe que fala assim, não, mas é que eu faria desse jeito. É uma pessoa que não sabe delegar, que muitas vezes está insegura, porque a gente vive num mundo que não valoriza a experiência, onde as pessoas mais velhas tendem a ser demitidas porque elas têm salários altos e estão ficando obsoletas, sendo que elas não estão, elas têm uma inteligência, elas têm anos de mercado, e aí ela puxa para ela. Microgestão. Não, deixa que eu faço. Não, eu vou fazer assim. Checa todas as vírgulas. E aí, na verdade, ele não está treinando você para você ser a sua melhor versão de funcionário. Ele quer um espelho. Uma outra liderança também muito tóxica é a liderança autoritária, que acho que principalmente os homens dessa geração que hoje tem 30 a mais, aprendeu assim, a ser opressivo, a atuar no medo. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa também que o presidente ficava na porta da empresa 9 horas para ver quem chegava atrasado. Não importa se você tinha saído de madrugada trabalhando. Você levava uma bronca. E daí ele gritava no meio do escritório, humilhando a pessoa na frente de todo mundo. Retirava a autonomia do colaborador. Contesta a todo momento as decisões. Ou aquele chefe que silencia. Sabe? Que você tá falando na reunião, ele te atravessa. Ele fala, não, eu vou falar aqui minha opinião, que não te dá espaço para pedir feedback, para dar feedback, e que sempre cala as pessoas em menor cargo. E aí, isso está muito atravessado pelo gênero. Essa pesquisa que eu contei mostra que 59% das mulheres concordam com a afirmação que as suas opiniões são desconsideradas devido a seu sexo ou orientação sexual. 59% das mulheres versus 13% dos homens. E aí, quando a gente pensa em orientação sexual não heterossexual, a diferença é ainda maior. 71% das mulheres e 26% dos homens não heterossexuais concordam com a afirmação de que as suas opiniões são desconsideradas devido à sua orientação. Sobrecarga de trabalho também é sim um comportamento abusivo. Então, uma carga de trabalho excessiva, que é impossível de ser cumprida dentro dos prazos. A valorização desse sistema do cara que trabalha até 2 da manhã. E além disso, a gente tem aqui também o assédio verbal. Então, são os insultos, os gritos, humilhação pública, sarcasmo e comentários depreciativos. Aqui, de novo, atenção se você trabalha num lugar informal. E a pessoa fala isso, tá gostosa, lá vem aqui o gordinho, esse aí tem TDAH, não sei o quê. Isso não é uma brincadeira, isso é assédio verbal. Gente que atribui apelido pejorativo. Uma outra prática muito tóxica de empresas é o sexismo. E aí, atenção às piadas sexistas, a comentários constrangedores, como eu falei aqui, do decote, dos atributos físicos. Nessa pesquisa da hostilidade, eles mostram que 89% das mulheres e 83% dos homens concordam com a afirmação de que escutam piadas sexistas no ambiente de trabalho. Todo mundo, gente. 9 a cada 10 pessoas escuta piadas sexistas no ambiente de trabalho. E se 9 em cada 10 escuta, provavelmente muitos desses 9 estão falando. Porque não dá pra gente ser ingênuo e achar que esse que não está assumindo é o único que fala. Olha como isso é um problema de cultura. E isso, muitas vezes, faz com que as pessoas elevem o nível de estresse. Porque aí você não sabe, mas você começa a se cobrir para se vestir, você fica constrangida de atravessar o corredor, você está o tempo inteiro pensando se as pessoas estão analisando a sua inteligência ou o tamanho da sua bunda. Isso é completamente tóxico. Isso leva também a gente a discutir assédio sexual, que não só a aproximação física, mas também comentários inapropriados ou exibição de material sexualmente explícito no trabalho. E aqui, gente, atenção também para o digital. Porque o que acontece? Muitas vezes pode ser que um cara do seu trabalho comente com uma berinjelinha a sua foto de biquíni das suas férias. E aí, se você não estiver esperta, você vai pensar, será que eu não devia ter postado no Instagram minha foto de biquíni? Não, isso está sendo assédio sexual. Se esse cara é um colaborador da sua empresa, é seu chefe direto, ele não tem que mandar um ai que delícia. Ele não tem que mandar
uma berinjela. Ele não tem que fazer um toque indevido no corpo, um abraço mais apertado, uma esbarrada de mão como quem não quer nada. Fica atenta e denuncia. É importante a gente prestar atenção também às hostilidades. Então, o isolamento social, quando você começa a ver que você é excluído pelos colegas, vai todo mundo almoçar e não te leva, todo mundo sabe a mudança da equipe e você não sabe. Quando você é minimizado e desvalorizado. Então, você fez um mega trabalho, ficou até 2 da manhã, sacrificou suas horas, e aí nem te dão um parabéns. Aí alguém se apropria do que você fez. E o chefe fala que foi ele. Isso é também assédio moral. Presta atenção às ameaças e às humilhações. Então, tanto físicas quanto verbais. E sabe ameaças que às vezes vêm de pares, do tipo, bom, se o diretor souber que você estava doente e que de novo saiu 5 horas para ir no médico, lá viu. Ou mesmo punições vexatórias que de novo entram no campo da brincadeira. Chegou atrasado 3 vezes, vai ter que fazer uma dancinha, vai ter que pagar uma prenda. Gente, isso não é uma escola, não é festa junina, você não tem que pagar prenda nem fazer dancinha em lugar nenhum. Eu falei da internet e vale a gente lembrar também do cyberbullying. Então, comentários depreciativos em grupos de trabalho, uso de informações das suas redes pessoais para te desvalorizar no trabalho. Então, quando alguém vai pegar a sua foto de biquíni das férias e rodar no grupo do WhatsApp do trabalho e fazer comentários do que gostosa, tá aproveitando as férias. Usar tecnologia como e-mails, mensagens instantâneas e redes sociais para assediar, ameaçar ou difamar colegas. E aqui, de novo, já me perguntaram, eu falei sobre isso na CBN, a pessoa perguntou, então eu deveria ter o meu perfil fechado? No mundo ideal, a gente poderia ter a liberdade, mas eu recomendaria que sim, você tivesse o perfil fechado ou que você colocasse os seus stories nos melhores amigos para não abrir esse tipo de espaço enquanto a gente, infelizmente, não consegue mudar uma conduta da corporação. Infelizmente, o assédio moral é muito mais frequente do que a gente gostaria. 1 a cada 5 pessoas já sofreu assédio moral no trabalho, segundo uma pesquisa global que foi conduzida pela Organização Internacional do Trabalho. E no Brasil, esse número é ainda maior. Mais da metade dos funcionários brasileiros já sofreu assédio moral no trabalho, segundo o levantamento do Vagas.com. E por que ninguém fala? Porque a gente tem medo de perder o emprego, porque muito se fala isso, você vai reclamar que você não recebe pelas horas extras, nunca mais vai trabalhar nesse mercado. 87,5% das pessoas não denunciam o ocorrido porque tem medo de perder o emprego. Quase 40% por medo de represálias e 32% por vergonha. E no universo da comunicação, os números revelam como essa toxicidade é cultural. 99% dos profissionais afirmam que situações de assédio moral ocorreram dos seus ambientes de trabalho. A gente não fala porque a gente tem medo de perder o emprego. Esses assédios muitas vezes são feitas pela alta gestão. Na pesquisa sobre hostilidade, silêncio e omissão, eles viram que 1 em cada 3 funcionários foi assediado moralmente por presidentes ou sócios da empresa. É claro que a gente tem medo de falar com o RH, porque a gente tem medo que o RH não vá falar para eles, porque é quem manda e quem paga o salário do RH que está fazendo isso com a gente. A gente precisa se organizar coletivamente para que isso mude, porque isso impacta a nossa vida de maneiras completamente destrutivas. Um estudo que foi publicado em 2020 pela International Journal of Research and Public Health mostrou que o trabalho tóxico pode ser prejudicial e levar a estresse, esgotamento, depressão e ansiedade entre os trabalhadores. Quando a gente fala dos efeitos dessa toxicidade no trabalho, 75% das pessoas dizem que tem crise de choro, 72% tem síndrome de ansiedade, 68% sentimento de inutilidade, 61% insônia, 52% dores de cabeça, 45% depressão, 37% distúrbios digestivos. E a lista não para. São, em média, 6 sintomas dessa lista que cada uma das pessoas que vive em ambientes tóxicos vive na pele e no coração e na saúde. Para que a gente possa ter ambientes menos tóxicos, uma mudança da cultura organizacional se faz urgente. E essa mudança, para aqueles chefes que ainda não estão convencidos de que sim, a gente precisa cuidar da saúde mental e emocional dos nossos colaboradores,
pode vir também como argumento de faturamento. Os estudos provam estudos que são da Organização Mundial da Saúde e da Organização Internacional do Trabalho, que a economia global perde quase US$ 1 trilhão anualmente por dias de trabalho perdido por colaboradores que tiveram algum tipo de desequilíbrio na saúde mental. US$ 1 trilhão. Se você não quer perder dinheiro e não quer perder receita, talvez esteja na hora de você cuidar dos seus colaboradores. E aí, você que está ouvindo e que é um funcionário, como é que você pode trabalhar e endereçar esses pontos? Comece a tentar implantar uma cultura de tolerância zero para o assédio e oferecer apoio psicológico, orientação, buscar canais de recebimento e protocolos de encaminhamento de denúncias. Que a gente possa ter empresas como aliadas e não como sanguessugas. E é por isso que eu tenho desenvolvido muitos desses trabalhos de gestão afetiva, cultura do afeto, para que a gente possa ter a compaixão, a colaboração e a flexibilidade como valores dessas empresas. E que a gente possa desenvolver novas linguagens de conexão, que sejam mais colaborativas e menos competitivas, que promovam o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, confiança, autonomia, e que passem a evitar qualquer atitude tóxica como ferramenta para estimular o aumento de produtividade. Incentiva os comentários e as sugestões, os feedbacks afetivos e efetivos, bilaterais, e que a gente possa ter ambientes seguros, inclusivos e colaborativos. Mudança é processo, é resistência, é resiliência. Se você for a vítima, reúna provas do seu assédio, denuncie, busque ajuda e conte comigo para ser uma facilitadora desse desenvolvimento, de uma gestão mais afetiva e efetiva para todos nós no ambiente de trabalho.